Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa noite de estudos, já falando dos nossos primeiros momentos, que são a divulgação do nosso movimento e os pedidos, né, que possam estar colaborando conosco aí nesse movimento. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar a todos do celular, quem tiver com o celular, que possa estar desligando, colocando no modo silencioso, para que a gente possa ter toda a atenção aqui com a nossa irmã no estudo da noite. Então, a gente sempre está falando, nós retornamos aos estudos, os estudos da casa já estão acontecendo, a reunião de EGE, estudo de EGE, lá atrás na nossa salinha, hoje às 19h30, e sábado às 9 horas, não, sábado às 10h45 aqui na nossa casa, o estudo do EGE, e 19 horas aqui na nossa casa também o estudo de EGE. E temos uma novidade. Rose, já começou o estudo, já estava estudando ano passado, queria estudar. Ué, e por que não vem? Vem. Nosso irmão lançou aí a proposta de termos na terceira terça-feira do mês, nós vamos retornar lá no início do EGE, no primeiro momentinho, né? Então, para aqueles que têm interesse, que querem estudar, não vai ficar perdido, porque às vezes a gente entra no estudo, já começou, não, fica meio perdido. Não, a gente vai iniciar aí na terceira terça do mês, o início do EGE. Então, quem quiser vir estudar conosco, venha para cá, para a nossa casa, a gente sempre tem estudo, então é importante estarmos estudando. E é muito legal o grupo de estudo, né? Nós nos confraternizamos também nesse dia, fica muito legal. Cada um fala e a gente estuda junto com o coordenador, porque não existe professor de espiritismo, né? Mas temos coordenadores. Aqueles que estudam primeiro vêm trazer para nós aí as colocações sobre o estudo. E a gente tem também o retorno do estudo de quinta-feira. Às quinta-feira nós temos o estudo de Livro dos Espíritos e mediunidade. Começa às 19 horas. Não posso chegar às 19, Rose. Não tem problema, chega um pouquinho depois, vem para as 20 horas. A gente tem de 19 às 20 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. De 21 e 20 horas e 1 minuto e 2 minutos. Que a gente faz um pequeno intervalo, né? Porque o pessoal vem de trabalho, aquele cansativo, né? E quer fazer um lanchinho, bater um papinho, aí a gente dá um intervalinho pequeno. E aí a gente retorna para cá, para a mediunidade, tá? Então, quem quiser vir estudar conosco, 19 horas, Livro dos Espíritos, 20 horas, nós temos o livro de Estudo da Mediunidade. Então, a gente já está aí, já há um tempo, já retornamos, e a gente precisa estar estudando bastante, tá? E a gente tem também uma novidade, que é a roda de leitura. A roda de leitura é online, são as obras de Joana de Anjos. Todas segundas e quartas, sexta-feira do mês, às 19h30, nós temos aí essa roda de leitura. A gente faz a leitura e a gente mesmo comenta e fica um negócio bem legal. Quem gosta de ficar online, você internauta que está aí, que não vem na nossa casa, pode acessar, né, Antônia? E aí a gente estuda aí nessa roda de leitura os livros da Joana de Anjos, que são muito maravilhosos, eu adoro particularmente, né? Eu gosto muito, então eu estou sempre falando sobre isso. E a gente também tem a irradiação dos enfermos online, toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, nós temos essa irradiação, tá bom? Todos aqueles enfermos que vocês estiverem vibrando, pode trazer o nome aqui para a nossa casa, a gente coloca ali na caixinha e pede, né? Ou fala comigo, com a Jane, quem tiver no apoio, que a gente faz essa irradiação, tá? E temos também aí, continuando nossa coleta das doações de casca de frutas e legumes crus, casca de ovos e pó de café, que é para a manutenção do nosso jardim. E a gente está falando também sobre meio ambiente. Agora é moda, né? Todo mundo fala de meio ambiente. Vamos cuidar. Será que a gente está cuidando realmente? Aqui na casa, a gente está fazendo uma campanha do copo reutilizável. Quem puder estar trazendo seu copinho plástico, pode ser igual a esse ou diferente mesmo, para estar tomando a sua aguinha, é importante, porque a gente ajuda a não colocar mais plástico no planeta, né? No solo. Então, a gente tem o copo reutilizável aqui, mas se você puder trazer o seu, é bem melhor, né? Então,
Sim, a gente usa o biodegradável, a gente tem até ali fora. Não tem problema nenhum, não. Quem não trouxer não tem problema, a gente tem ali fora o nosso biodegradável. Mas quem tiver o seu em casa e quiser trazer também pode trazer, tá bom? Então a gente fica bem feliz com esse movimento na nossa casa, que a gente já iniciou, já tem um tempo, ficamos falando, mas agora a gente está ali caminhando. E a gente também gostaria de pedir a vocês que compartilhem, né, o nosso Facebook, o nosso Instagram da casa. Então a gente tem bastante novidade. Ó, mês que vem vai ter aniversário, hein? 112 anos, vai ser dia 13 de abril, no dia da nossa casa. Vai ser no domingo à tarde. Então, ó, quem vai estar aqui? César Saíde. Ou não, Júlio Furtado. Júlio Furtado, que eu vi o César hoje, eu fico logo empolgada também com o César. Mas é o Júlio Furtado. Então a gente vai ter aí uma tarde maravilhosa de movimento de aniversário. A gente adora aniversário, adora festa, né? Aqui na nossa casa a gente gosta de uma festa. Então a gente fica bem feliz que a gente vai estar aí já participando desse evento da nossa casa, tá? Então a gente vai falar de estudo, a gente vai falar também de hoje. Hoje, em março, agora, mês todo, a gente está estudando A Voz do Monte, tá? É um livro bem bacana e nós já estamos estudando já desde o início de março e hoje nós vamos dar continuidade com a nossa irmã Emir. Ela vai nos falar sobre os herdeiros do planeta. Será que somos esses herdeiros? Vamos ver aí com a nossa irmã, né? Esse herdeiro herda tem que cuidar, né? Então, será que estamos aí nesse movimento? E no sábado, no dia 22, nós teremos a nossa irmã Daniele Barros, é uma convidada, vem aqui na nossa casa, já veio outras vezes. Ela vai estar falando sobre as bem-aventuranças e sua atualidade. E no dia 25, na terça-feira, nós teremos o nosso irmão Walter Labuto. Vai estar falando para nós sobre a justiça que planejamos. E finalizando o mês de março, no dia 29, nós teremos a nossa irmã Jane Dias, Se Houvesse Misericórdia. Então, são temas maravilhosos, precisamos estudar bastante, então vamos aproveitar a oportunidade, né? E agora a gente vai fazer a leitura da página, que é do livro Palavras de Vida Eterna, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 21, Compreendendo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso está em Paulo, segunda epístola aos Coríntios 4, capítulo 4, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes, desse modo, a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na infeliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos que reconhecer com todo amor, toda sabedoria, toda santificação,
toda a excelência e toda a beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, com esta página, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos dão a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta casa, estudando o Evangelho, Senhor, estudando o Teu Evangelho de luz. Que as Suas bênçãos sejam para com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, que estão na internet, nos acompanhando através da nossa live, todos aqueles, Senhor, que estão a caminho dos seus trabalhos, retornando a caminho dos seus lares, retornando dos seus trabalhos, por todos os nossos irmãos e humanidade. Pedimos em especial pela nossa irmã Eni, que veio nesta noite tão carinhosamente nos trazer todos esses ensinos, Senhor. Que ela tenha a paz, o equilíbrio, que ela seja sempre amparada por Ti e pelos amigos espirituais. E que todos nós, neste momento, possamos bem aprender todos esses ensinos do Teu Evangelho. Fique, Senhor, conosco, nos abençoando e amparando. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Eni. Boa noite a todos que estão nos ouvindo de casa também, né? Que sejam bem-vindos aqui à nossa reunião. Mais um dia de estudos, né, das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa refletir mais um pouquinho, para melhor entender essa nossa jornada aqui, né, na Terra. A gente fala em cuidar do planeta, né, cuidar de nós também, isso tudo faz parte desse movimento que Jesus traz através das lições dele para nós. E a gente pensa que esse movimento é solto, não é? É toda uma cadeia, né? Um movimento que precisamos cuidarmos um dos outros, né? Do planeta, um dos outros, para que tudo isso dê certo. Com certeza vai dar. E o estudo de hoje tem o título Herdeiros do Planeta, do livro A Voz do Monte, né? De Richard Simonetti. E ela perguntou: quem será que serão os herdeiros do planeta? Quem será que são os herdeiros do planeta? Será que a gente se sente herdeiro do planeta? Sente, seu... Que bom. Somos sim, somos herdeiros do planeta. Vai depender só de nós, né? Mas será que estamos vivendo num mundo de paz ou de guerra? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? De paz ou de guerra? Todo mundo, que silêncio, que reflexão, né? Só que quando a gente fala desse mundo de paz e guerra, a gente pergunta do mundo aí dentro do nosso coração. Não é esse mundo lá fora, porque a paz começa em nós, né? Quem é você? Quem é você na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, no trânsito, né? Será que nós temos essa paz? Será que nós já conquistamos essa paz que nós desejamos tanto para o mundo? Conquistar a paz começa dentro de nós. É isso que Jesus quis dizer. Que ele vem dizendo que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Já somos mansos? Já estamos mansos? Ou ainda estamos animalescos? Né? Que recebe uma intervenção, rebate com animalidade, com grosseria, sem paz. Então, é dessa paz aí que Jesus fala. Porque a paz lá, né, no planeta Terra, o que está acontecendo é reflexo de nós. Não é reflexo de Deus. Vocês sentem reflexo de Deus? Com guerra? Quando
procura aquele momento de encontrar com Deus, de estar com Deus, de sentir íntimo de Deus, qual é o sentimento que nós temos? É de guerra? Não é, né? É de paz. E é essa paz aí que Jesus veio trazer para nós, veio nos orientar para que nós busquemos essa paz, que é através dela que o mundo, que o nosso planeta terá paz. Bonito, né, a gente pensar assim, né? Mas será que é fácil a gente conseguir, né? Então, esse livro, A Voz do Monte, nesse capítulo, ele começa assim. Ele começa dizendo que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Que está no capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 5. E ele começa com uma historinha bem pequenininha, para começar esse assunto. Diz assim: há uma velha história de um navio perdido que por muitos meses navegou por mares desconhecidos. Certo dia, a tripulação lá daquele navio viu à distância uma elevação de um terreno, junto à praia que surgia. E junto à praia surgia uma forca. Imagina, você está no mar, só mar, de repente você vê terra e tem uma forca lá naquela visão que você tem lá daquele pedaço de terra. Todos respiraram aliviados. Graças a Deus, finalmente regressamos à civilização. Olha o símbolo que vem, né, que essa história nos traz, de mostrar o que é a nossa civilização. Uma forca. Quem escreveu isso é porque estava sentindo isso. Quem trouxe essa história estava sentindo isso. Então, e essa história foi passando. Se foi passando é porque as pessoas se sentiram identificados com ela, né? E será que é isso mesmo? Não sei, né? Então, esse episódio, gente, diz aqui no livro que ele exprime com propriedade o desvirtuamento de certas expressões. Civilização seria a plenitude do desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade. É isso que Deus espera de nós, né? Sejamos plenos em cultura e espiritualidade. Mas, com a eliminação de violência, de agressividade, de formas primitivas de comportamento. Mas a forca jamais poderia representar o nosso planeta, a nossa Terra, né? A nossa civilização. Isso é a própria negação dos valores que Deus nos ensina, que nos traz. Ele traz a morte como castigo. Quando coloca lá a forca como exemplo, símbolo de civilização, é castigo. Será que é ruim a gente evoluir culturalmente? Evoluir a nossa cultura, a nossa civilização? Não. Né? O que é ruim é a gente querer matar a agressividade, essa paz que nós não temos. Isso que é ruim. Então, essa lembrança nos vem de propósito da palavra mansidão, que deturpada tem hoje um sentido quase pejorativo. Que as pessoas acham que se você é manso, você é bobo, você não liga para as coisas, você é covarde, você é fraco. Quantas vezes nós vemos assim o outro, né? Ah, ele é bobo, ele não tem força, ele não tem coragem. A mansidão não quer dizer isso. A mansidão vai muito além. A mansidão quer dizer amar. Foi isso que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. Depois de Deus é amar o próximo. Então, olha, como é um dos primeiros mandamentos que a gente tem que trabalhar em nós, e a gente ainda tem essa dificuldade trazendo uma história dessa como exemplo de civilização. E é assim mesmo. Quantas vezes nós nos pegamos falando umas bobagens assim, né? Já está muito interiorizado. De vez em quando a gente se pega falando isso. A paz ainda não está tão presente assim em nós, né? Então, nessa reflexão que nós fizemos, né? Que Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, né? Serão os herdeiros da terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Todas essas passagens estão em Mateus. Ele diz também: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar
será réu de juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho, e o que disser, és louco, merecerá a condenação ao fogo eterno. Essa passagem também está em Mateus. E assim, através dessas passagens que Mateus, né, observou Jesus falando, que nos trouxe, qual é o recado que Jesus nos dá? Ele exalta a mansidão, a delicadeza, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Então, e até hoje essas palavras são atitudes difíceis. Tanto tempo que Jesus nos trouxe e a gente ainda tem dificuldade de exercer, né? Às vezes é estranha ainda ao homem. Ainda estamos mergulhados na ânsia de conquistar e de usufruir bens materiais. E a qualquer preço. É esse que é o problema. Podemos usufruir de tudo que está na nossa terra, todos os bens que Deus proporciona a nós. Mas a qualquer preço? E muitas das vezes nós ainda estamos com essa ânsia, né? A qualquer preço. A violência, gente, sempre existiu. Mas hoje ela é muito destacada pela mídia. Claro, a mídia está aí muito mais presente em nossas vidas, então a gente vê mais, né? Então, por essa facilidade desses meios de comunicação, as crianças crescem vendo ações violentas, onde o bem, para combater o mal, usa os mesmos recursos violentos. E a gente escuta, não, minha mãe falou, se me bater, pode devolver. É lá na televisão. E às vezes as crianças reproduzem cenas, movimentos que eles nem pensam, nem sabem que aquilo é uma violência. Às vezes até nós mesmos reproduzimos, vimos, aquilo fica tão massacrado na nossa mente que a gente reproduz alguns atos que são de violência. Porque a violência não é também só pegar o revólver, né? Às vezes uma palavra, um movimento, um pensamento, e a gente vai se deixando levar por esses sentimentos através. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre refletindo nesses ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Para que a gente melhore o nosso planeta. As guerras também, gente, ainda se constituem por quê? Porque ainda é um mal que ainda se faz necessário porque o homem acha necessário, ele acha que ele é mais forte do que o outro. Ele ainda fica ali perpetuando as desigualdades. Sobra na minha casa, mas eu não dou para o outro, deixa eu lá estragar. Ah, deixa guardadinha, amanhã eu posso precisar. Não é assim? O poder sobre o frágil, as desigualdades financeiras, sociais também, a ausência da valorização das qualidades morais, a própria mansidão. Será que nós já valorizamos a mansidão mais do que a violência? Então, isso tudo estimula, né, a violência com todas as suas consequências. Cada ato desse, cada movimento desse, deixamos de ser esse homem com a paz interior. Que às vezes a gente pensa que é bobagem, né? Igual papel de bala. Eu jogo papel de bala, você joga outro, daqui a pouco isso aqui está o quê? Uma lixeira. E o pensamento é assim também. E a gente vai reproduzindo isso na nossa atmosfera. E é assim que nós fazemos. Então, a nossa dificuldade de ter esse planeta com mais paz, né? E nesse atraso de desenvolvimento moral, estamos atrasados, né? É que o desenvolvimento intelectual e científico da humanidade pouco altera os problemas desse relacionamento entre nós, entre os homens e até mesmo entre as nações. A gente pensa que não vai haver mais guerra, a gente pensa que a gente já está evoluído o suficiente, já conhece a ciência suficiente, a gente já tem cultura suficiente para não ter mais guerra. De repente, o outro acha que é um pedacinho do terra do outro e destrói tudo aquilo que ele conquistou. Que direito é esse que eu tenho? Que paz é essa que eu quero negociar na mesa? Já tem que ter vários presentes, né? Quero fulano, quero cicrano, quero beltrano ali na mesa para negociar a paz. Como é que se negocia a paz? Só amando, não tem outro negócio. Para Jesus não tem outra maneira de negociar a paz. Só através do amor. Só através desse movimento amoroso que Jesus nos trouxe é que nós negociaremos essa paz. Mas começa lá no meu amigo lá que está
Está brigando? Não. Começa em mim, começa em nós. Porque o meu gesto de violência reflete nele lá. É uma cadeia, uma energia. A gente vai movimentando tanta... Chega lá, fica efervescente. A gente não tem ambiente que a gente sente a paz. Tem movimentos que a gente faz, às vezes faz um encontro com amigos que a gente ama. Todo mundo naquele pensamento de alegria. Como é que é o movimento ali? Não é de paz? Pode estar todo mundo com problema, mas a paz de Deus está reinando ali, nos corações. Às vezes você está passando por muita dificuldade, mas a paz está no seu coração, porque você sabe que a dificuldade foi você que criou para você mesmo, que ninguém, né, não é Deus que cria a dificuldade para nós. Então, eu não vou odiar o meu amigo que dificultou a minha vida, porque eu sei que aquele movimento ali é necessário para mim. Alguma coisa eu tenho que aprender. Então, eu não tenho que odiar o outro, tenho que desejar o outro, tenho que falar do outro. Eu tenho que estar em paz. É esse movimento que a gente tem que aprender a fazer, né? E assim, se diante dessa rudeza que nós temos, né? Essa rudeza humana, a mansuetude parece vejatória, parece um mal, diante de Deus, ela representa um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral, realização básica para que nos habilitemos a viver em plenitude. Isso é que o autor desse livro nos fala. É isso que ele nos traz. Então, parece uma coisa difícil, teremos dificuldades, mas essas dificuldades também serão necessárias para que a gente se reconquiste realmente essa paz. Esse movimento é muito importante, né? Assim como a humildade nos liberta das pressões exteriores, né, que nos induzem ao cultivo das ambições humanas, a mansuetude nos liberta das pressões interiores, dentro de nós, que nos situam como um vulcão prestes a entrar em erupção, extravasando lava ardente em atos e palavras, sempre que surjam a contrariedade e o dissabor. Porque também muitas vezes eu falo, eu já evoluí, já estou no centro, já estou estudando, já faço estudo para dividir lá com meus irmãos, para a gente juntos, né, refletir lá na noite de terça-feira, na quinta eu venho estudar, no sábado eu venho... Aí eu me acho ótima. Daqui a pouco alguém me cerca, me faz uma coisa, me fere, me agride, tira alguma coisa material de mim. Ah, não, aí eu virei bicho, né, gente? Claro que eu vou virar bicho. É assim? Não é assim. A paz tem que continuar. Mesmo que meu irmão traga problemas, dificuldades para mim, eu tenho que continuar com aquela paz. Senão, eu ainda estou naquele processo. Eu faço uma capinha, uma máscara, saio bem bonitinha, mas dentro de mim, como é que eu estou? É isso que a gente tem que lembrar. É isso que a nossa doutrina é muito singela, assim, de trazer para nós que o problema é nosso. Isso é muito bom, ao mesmo tempo que nos dá muita responsabilidade. E às vezes a gente foge dessa responsabilidade. É mais fácil falar, ele pegou, ele bateu, ele fez, ele aconteceu, ele me lesou. Mas por que ele fez isso? Hoje eu acho que, de repente, foi eu que lesei ele primeiro. Então a gente tem que entender esse movimento de paz. Que essa mansidão dentro de nós tem que ser verdadeira. Eu não posso botar uma capinha de cordeirinho e achar... Porque não adianta. Como dizem, né? Estamos no Big Brother. Né? Deus tem um Big Brother aí para nós. Ele o tempo todo cuida de nós e, assim, observa cada detalhe da nossa vida. Então, por isso, né, hoje, como antes, essas palavras de Jesus continuam sendo apenas lidas. Nós lemos muito, sabemos o Evangelho de todos os capítulos, sabemos todas essas passagens que os nossos amigos, né, apóstolos trouxeram para nós. Nós dizemos, nós copiamos, mas ela é muito difícil de ser atendida. Essa sensibilidade que nós temos que ter, de atender a esse chamado de Jesus. Por elas e por seus exemplos, né, Jesus condena, repele toda e qualquer violência, mesmo a de palavras que nos causam feridas, mas machucam,
não causam feridas, mas machucam nossos sentimentos, né? Os sentimentos das pessoas, e expressam um sentimento negativo também para quem fala. Ela contraria a lei de amor e de caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união. Basta eu colaborar com a cesta básica no centro todo mês? Basta? Não basta. Basta eu colaborar com algum outro movimento. Eu auxilio uma família, dou um auxilio de alguma forma e não sou manso. Não sou caridoso com quem convive comigo dentro da minha casa, com quem convive comigo dentro do meu trabalho, quem convive comigo na minha casa espírita, ou seja, onde nós estivermos, né? Então, tudo isso é para a gente refletir muito, né? Lembremos que em qualquer ocasião ou qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Pode acontecer também eu ainda estar um pouco rude e magoar o outro, sem a intenção. Pode acontecer? Pode. Mas aí a minha falta vai ser atenuada. Eu tenho que aprender a ter educação, não tem jeito. Não é? Mas atenua a minha falta. Mas não quer dizer que eu não tive a falta. Então, tudo isso demonstra por que Jesus também condenou a ofensa por palavras. Essas ofensas também são levadas na nossa conta. Em relação às promessas de Jesus, de que os mansos e os pacíficos possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus, elas se realizarão quando a terra não for mais a morada de espíritos em provas e expiações. É o nosso caso? Não estamos mais nesse processo de provas e expiações? Não, ainda não é o nosso caso, né? Mas sim, ela será assim quando for de espíritos regenerados, buscando viver todos unidos no ideal do bem, sem rivalidades, sem concorrências e sem posições. Que ainda não estamos nesse patamar. Ainda temos muito isso dentro de nós, por conta mesmo do nosso egoísmo, né? Então, essas palavras de Jesus precisam ser estudadas, sim, por aqueles que acreditam nessa perfeição. Temos que estudar, temos que ler, temos que relembrar todos os dias, temos que botar lá um lembretezinho se é isso que mais eu tenho de dificuldade, né? De ser agressivo, de falar muito, de falar demais, ou de não ser dócil com o outro, né? De não ser caridoso com o outro. Então, quem tem condições de viver de acordo com a lei trazida por Jesus é que vai conseguir isso. Mesmo vivendo em um mundo de difíceis relacionamentos, pelo orgulho e pelo egoísmo entre as pessoas e entre as nações. Então, se nós acreditamos, mesmo tendo todas essas dificuldades, nós caminharemos, né? Os que assim fazem, buscando a renovação moral, não estamos renovados ainda, mas nós já buscamos, né? E são muitos na Terra. Muitas pessoas já buscam essa renovação, fazendo, auxiliados pelos espíritos desencarnados, que já conseguiram vencer em si o orgulho e o egoísmo, e trabalhando sob o comando de Jesus. Passam a servir de exemplos aos seus próximos. Quem é que não conhece um espírito aí que já conseguiu fazer isso, até contemporâneo, né? Chico, ele já não conseguiu ter essa paz que Deus enviou e pediu que nós tivéssemos? Que história, né? Madre Teresa, não conseguiu? Nelson Mandela, Malala, aquela menina, né? Quando ela se projetou desse exemplo de mansuetude, ela era uma menina, tinha 15, 16 anos. A história dela é linda. Divaldo, que está ainda conosco. Então, é impossível? Não é impossível. Mas nós temos que caminhar, mesmo com todas essas dificuldades. Caminhar procurando, buscando ser mais mansos. E não importa o país em que nós vivemos, não importa a religião que nós professamos. Quanto maior número de pessoas se esforçando
para sentir o bem, por sentir o bem, pensar e agir no bem, mas no bem não é o meu bem, mas no bem geral, sem egoísmo, sem orgulho, não tenhamos dúvida. Os mansos, os pacíficos se tornarão a maioria na terra. A gente fica imaginando que coisa gostosa vai ser a terra quando a maioria, né, já estiver agindo no bem. E usando assim a inteligência, porque muitos usam a inteligência não para o bem, mas para burlar o outro, para passar por cima do outro, né, para desrespeitar o outro. Usando a nossa inteligência, usando a nossa nobreza moral. Então, viveremos como filhos de Deus, através desse amor absoluto, e possuiremos a terra regenerada. Quem é que não sonha com esse momento? Né? Quem é que não deseja esse momento? Mas esse momento só vai acontecer quando tivermos a paz em nós. Já que ela começa em nós, né? Então vamos lembrar que Jesus nos afirmou que somos a luz do mundo e que, se quisermos, poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Foi ele que disse, não sou eu que estou dizendo, não. E muito mais. Se eu estiver disposto, posso começar a transformar as minhas atitudes cotidianas muito mais simples. Tom de voz mais baixo. Vou começar por mim, né? Falo muito alto. Meus pensamentos, minha verbalização. O que eu falo? Minha família, meus amigos, com as pessoas difíceis, aquele vizinho, aquele parente, aquele irmão. Algumas escolhas nós temos que fazer. A gente não está dizendo aqui, nem Jesus falou que é fácil. Mas essa escolha que nós temos que fazer, a escolha pelo bem, né? Para o nosso próprio bem. Como nós podemos fazer essa escolha? Quem sabe calar ao invés de discutir, de impor a minha vontade, de impor o meu pensamento, vai modificar? Talvez calando modifique, pelo menos o ambiente, né? Aquela vibração do ambiente vai modificar. Então, já consegui um passo, de repente eu consigo mais outro, a pessoa percebendo que não vale a pena discutir, que nem é a minha opinião ou dela que vai prevalecer. E orar nos momentos difíceis, de dúvida, de tristeza? Será que eu já escolho orar, ao invés de esbravejar, reclamar e outras atitudes que nós temos? De colocar a culpa no outro? É escolha. São simples. Mas será que nós já fazemos? De abraçar alguém. Nós temos dificuldade. Às vezes de abraçar, de dar um abraço em alguém. A pessoa, às vezes ela não quer mais nada, ela não quer falar, ela não quer ouvir, ela não quer nada, ela quer um abraço. Quantas vezes o abraço salva uma pessoa, né? Fortalece. E pedir desculpas, gente. Será que nós já escolhemos pedir desculpas? Já é uma opção. É uma escolha. Mas, não vou pedir não. Quem manda aqui sou eu, minha opinião tem que prevalecer. Não vou pedir não. Então, começa assim. Deixa para lá. E um não pede, outro não pede, aí aquilo vai se transformando, às vezes, em vidas sucessivas àquela dificuldade, por causa de um pedido de perdão. E de uma coisa que eu mesma fiz. E eu não tenho coragem de pedir perdão. Porque é coragem, precisa de coragem, né? Pedir o perdão, a gente precisa de coragem. E mudar de assunto quando o tema for maledicência. Será que eu já escolho isso? Não quero falar disso não, então não fala nada. Esses dias eu ouvi o relato do meu filho, achei tão bonitinho. Ele falou, mãe, meu chefe, falam disso, falam daquilo, falam do serviço do outro. Se ele escuta, ele olha e sai. Aí eu falei, ele disfarça? Não, ele sai para mostrar que ele não está gostando. Depois ele volta. Como quem diz, eu não quero fofoca aqui. E que chefe bacana que você tem. Bom que aprenda, né? Então, assim, esse chefe, como um líder de um setor, ele já consegue fazer isso. Será que eu já faço isso? Eu falo, vou falar aqui, não conta para ninguém não. E começo a falar também. Isso vai aumentando a maledicência. Qual é a escolha que eu faço? São coisas simples, cotidianas no nosso dia a dia.
que fazem muita diferença, né? E sorrir, e cantar, e sentir-se bem para as boas vibrações contagiar o ambiente. Será que eu já peço a Deus que aquele dia seja bom, que seja alegre, para que aquele movimento, aquele local que eu estarei ali, que eu consiga trabalhar com alegria? Será que eu já escolho isso? Ou escolho chegar e falar, ai meu Deus, mais um dia de trabalho? Será que é isso? Quantas vezes a gente escuta isso? Menos um dia. Não sei se é mais um dia ou menos um dia. Já chega 7 horas da manhã falando assim. Né? Então, ou então, ai, que alegria, graças a Deus, vou trabalhar mais um dia, uma oportunidade bendita. Quantas pessoas trabalho não tem, né? E respeitar as diferenças. Somos tão diferentes um do outro, e isso nos faz tão iguais, porque cada um tem a sua diferença e acabamos iguais, né? E a opinião do outro? Será que eu já respeito a opinião do outro? E o credo do outro? Respeito? E o lazer? Ah, ele escolheu isso. Ele escolheu, gente, é o que ele faz bem. Aí eu falo, não, eu não faço mais isso. Eu já sou melhor, né? Eu já sou melhor, eu já não faço mais aquilo. Por que eu sou melhor? Ele escolheu aquilo para ser feliz, aquilo está fazendo bem a ele. Se tem alguma dificuldade ali, depois ele vai perceber. Se ele estiver feliz, então, daqui a pouquinho ele percebe. Então, essas escolhas entre nós são as nossas... E no sexo, e na alimentação. Pecado da gula. Mas eu tenho que respeitar o outro, ainda precisa se alimentar assim. Esses dias eu vi falando, não sei se foi nessas mídias aí, que não tem problema a gente comer carne. Daqui a pouco a gente, acho que foi Everton que colocou, não sei. Que daqui a pouco a gente vai ver o quão mal a gente faz para o animal, né, de um animal, que a gente não vai querer mais comer carne. Então é um processo natural. Vamos respeitar o outro, ainda com aquela dificuldade que ele tem. Daqui a pouco ele vai perceber que aquilo não está fazendo bem. E ele vai modificar aquele movimento. Então, tudo isso, gente, são escolhas simples do dia a dia que já vai trazer muito mais paz no nosso ambiente. Vocês acreditam nisso? A gente acredita, porque às vezes um simples gesto modifica todo o ambiente, um simples gesto. Não precisa nem de uma palavra, mas de um gesto. Aí eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra sobre esse tema, achei muito interessante, a gente transcreveu um pedacinho aqui, que ele fala assim, ó, a gente, na frase que Jesus diz para nós, bem-aventurados os mansos, aí tem uma parte, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ele usa o termo, esse pacífico. E Haroldo Dutra começa a palestra dele falando disso, que pacífico é o amigo da paz. Pacífico. Mas pacificador é aquele que, além de pacífico, além de amigo da paz, trabalha e age em favor da paz. Então, é esse o recado que a gente tem para agora, né? Que sejamos pacificadores. Foi isso que Haroldo Dutra trouxe para nós, né? Ele diz que o pacífico, às vezes, pode ser passivo. Amiguinho da paz e é passivo, fica lá esperando a paz. O pacificador necessariamente tem que ser ativo e atuante. Ele diz, Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Ele aceitou. Mas perdoando os algozes, os agentes da crucificação, ele tornou-se pacificador. Será que em algum momento a gente pensa assim? Ah, eu sou amigo da paz. Basta. Porque todo mundo quer a paz, você só ouve isso, as pessoas falando que quer a paz. Mas basta você só querer a paz? Não. Então, você não tem que ser só pacífico, mas pacificador. E a Haroldo Dutra traz isso de uma maneira, né, muito bacana. Ele disse também que o trabalho de pacificação deve ser inspirado num profundo amor aos semelhantes. Olha, profundo amor. Livre de amarras de sentimentalismos, desenvolvido por uma mentalidade esclarecida e equilibrada, que só se manifesta plenamente
quando alicerçada na paz. Diz ele: bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus e herdarão a terra. Olha o movimento agora. É de ser pacífico? Não. O movimento que ele nos traz é de que sejamos pacificadores. E a gente vai pedir a Jane, que o Nando Cordel já tem essa música aí de Paz pela Paz há tanto tempo, né? E que ela seja esse momento de reflexões para nós interno, interior. Em que momento eu não estou conseguindo gerar essa paz e como é que eu posso trazer essa paz de nós? A gente tem algumas dicas, né? Que foi trazida para nós, que a Dutra trouxe de uma maneira assim perfeita. Então vamos refletir um pouquinho em cima da nossa música. Começa em mim, tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora de construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, paz pela paz, pela coragem, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, paz pela paz, de te amar, paz do mundo, começa em mim, tenho amor, com certeza sou feliz, faço bem, meu irmão, a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora de construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar, pela justiça, pela liberdade, pela beleza de te amar. Mais um novo, a esperança, amor de te amar. Pela paz, paz pela paz. Então, agora, para a gente encerrar, né? Vamos vibrar em nossos melhores sentimentos para que a proposta de paz de Jesus, né, que veio por Jesus, esteja em nossas vidas. E que coloquemos à disposição
aos benfeitores espirituais que trabalham pela paz no planeta Terra. Paz pela paz. Boa noite. Que possamos nos envolver com essas vibrações de amor, de paz, e possamos levar, né, no nosso dia a dia, ao sairmos daqui, nos nossos lares, aonde estivermos, todas essas vibrações que sentimos nesse momento, que nos elevam, que chegamos bem próximo aí desse momento que Jesus nos ensinou, que é o amor, né? Possamos amar mais, sermos pacificadores, como trouxe a nossa irmã Eni. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer todo esse momento, Senhor, que aqui estamos, por estarmos novamente, Senhor, relembrando todos esses ensinamentos, que possamos nos fazermos cada vez melhores, Senhor, em relação ao nosso próximo, que possamos nos doar mais, sermos benevolentes, pacificadores, que possamos ser tranquilos, humildes, caridosos, que tenhamos um olhar fraterno para com os nossos irmãos, que possamos estar contigo, Senhor, em atitudes e pensamentos, e levar até os nossos irmãos de caminhada todos esses sentimentos que aqui sentimos, pois estão fervilhando dentro dos nossos corações e da nossa mente. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos de humanidade, por todos aqueles, Senhor, que ainda não te entendem, que ainda não compreenderam a necessidade de estarmos em paz conosco mesmo e com o seu próximo, que eles possam sentir nesse instante, Senhor, a onda de energia positiva, de amor, de vibração, Senhor, que precisamos ter para uns com os outros, neste planeta que é tão bonito, que é tanta paz que sentimos, Senhor, quando vibramos contigo, que eles possam estar vibrando também, Senhor, com esta paz. Abençoe a todos os nossos irmãos aqui presentes, a todos os seus familiares, seus amigos, por todos aqueles que estão, Senhor, também enfermos, nos hospitais ou mesmo em seus lares, nas casas de detenções, por aqueles que estão pelas ruas, que ainda não entendem, Senhor, a necessidade de estarmos vibrando contigo nesse evangelho de luz, nesse momento que sentimos, Senhor, essas vibrações. Que tu possas abençoar as nossas crianças, as famílias, os nossos idosos, enfim, Senhor, proteja e ampare a todos os nossos irmãos em humanidade. Agradecemos aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, aos mentores da casa, à nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Que possamos encerrar mais uma noite de estudos e que formos para o passe, aquele que for tomar o passe, que possa estar recebendo através da água fluidificada e do passe magnético toda a energia de vibração positiva e de paz. Assim, querido Jesus, te pedimos a permissão para encerrarmos mais uma noite de estudos da nossa casa e que possamos retornar aos nossos lares, tranquilos, reflexivos, procurando sempre trabalhar em nós esse movimento de amor ao próximo. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos pela presença e tenham um bom retorno aos seus lares.